E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E hoje nós vamos falar de um tema legal, um tema que acredito que todo mundo gosta. Eu tô até com um fundo diferente, vocês percebem aí que é um fundo mais informal, porque hoje nós vamos falar de viagem. Vou explicar para vocês como organizar uma viagem. Mas antes de eu começar a falar e antes que esse vídeo comece, por favor já deixa aqui o seu like, não esqueça, se você deixar para o final você vai esquecer, então já dê o seu voto de confiança para mim, já deixa o seu like aqui no vídeo e também aproveite para se inscrever no canal e apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação do canal daqui para frente, ok? Então vamos lá porque eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre como organizar uma viagem. E para iniciar o vídeo, eu gostaria de dizer que esse método, essa forma que eu vou falar para vocês sobre como organizar uma viagem, é uma forma que eu já fiz mais de uma vez, que eu faço inclusive toda vez que eu quero ou penso em viajar para algum lugar e que dá certo tanto para viagens nacionais como para viagens internacionais. Inclusive, eu apliquei esse método para viagens internacionais, dá muito, muito certo. E eu acho legal eu falar dessa forma, já tendo aplicado tudo isso que eu vou falar, porque é algo que realmente funciona, que realmente dá certo, que eu já experimentei e que, inclusive, eu já sei os problemas também, ou alguns deles que você pode enfrentar no meio do caminho fazendo isso. E só para mostrar para vocês que eu não estou inventando nada disso, que realmente é algo que eu já usei, que eu já apliquei e que eu vou falar tudo nesse vídeo aqui por experiência própria, eu só vou mostrar rapidamente algumas imagens para vocês. Sendo que essa é uma foto de quando eu estava na Marienplatz, em Munique, na Alemanha, que foi a primeira viagem internacional que eu fiz no ano de 2019 e que eu já comecei a aplicar esse tipo de coisa que eu vou falar para vocês, já comecei a seguir todos esses passos que eu vou citar no vídeo. Essa seria uma foto minha também de 2019, na Áustria, na cidade de Salzburgo, que é fronteira com a Alemanha. Como eu estava na Alemanha, eu dei uma passadinha na Áustria também. E é uma cidade que, sinceramente, recomendo para todo mundo, cidade maravilhosa, Salzburgo, na Áustria. E essa é uma foto minha deste ano, de 6 meses atrás do momento que eu gravo esse vídeo, desse ano de 2023, em que eu estava, como você pode ver aí, na Itália, na frente do Coliseu, em Roma, que era um lugar que eu sempre tive muita vontade de visitar, e seguindo todos esses passos que eu falei, eu consegui organizar uma viagem para a Itália muito legal. Então, como vocês veem, dá muito certo fazer isso para viagens internacionais. E não precisa ter muito dinheiro. Meu Deus, você nem vai gastar rios de dinheiro fazendo isso, dependendo, é claro, do seu estilo de viajante. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho. Mas sim, dá para ir para lugares muito longe, gastando muito menos do que você imagina. Basta você ir seguindo essas coisas que eu vou falar aqui. Você com certeza vai gastar menos do que você imagina. Eu mesmo me surpreendi nessa última viagem que eu fiz, quando eu fui realmente fazer as contas de quanto tinha saído, foi muito menos do que se eu tivesse comprado numa agência de viagens. Mas enfim, como você vai fazer então? Quais são os passos que você pode seguir para fazer uma viagem bem amarrada, tanto no sentido turístico como no sentido financeiro também, que esse canal trata de finanças. O mais importante é que você utilize tudo isso de uma forma legal, porque no final isso vai fazer você economizar bastante. E esse, na verdade, é o sentido do planejamento. Você planeja, você organiza para que você consiga curtir gastando o menos possível, que seria o melhor dos mundos. Então, primeiramente, vamos lá. Passo 1. O passo 1 é o mais óbvio de todos, mas você não pode ignorar. Primeiramente, defina o destino. Defina aonde você vai, aonde você quer ir. Só que nesse definir o destino, a gente tem um porém aí. Você não precisa necessariamente de início definir o lugar muito específico. Por exemplo, eu quero ir para tal cidade, eu quero ir para tal país. Pode ser algo mais genérico. Você pode deixar por um tempo suas opções abertas, desde que as suas opções sejam semelhantes o suficientes. Então, exemplo, você quer fazer uma viagem internacional e você pensa, eu quero ir para a Europa. Para onde na Europa? Putz, não me decidi ainda. Tudo bem, não tem problema. Desde que seja, por exemplo, a zona do euro, você consegue já ir se programando para sua viagem sem ter definido exatamente o destino. Foi o que eu fiz da última vez. Eu tinha duas opções em aberto, acabei no final me decidindo pela Itália. Só que eu já tinha começado a planejar a minha viagem, claro que não todos os aspectos, mas alguns aspectos da viagem, antes de eu ir. Porque eu já tinha definido que seria Europa e um país da zona do euro, porque nem todos os países lá usam euro.
Se você quiser, por exemplo, para os Estados Unidos, mesma coisa. Todo lugar vai usar o dólar. Então, financeiramente, você já consegue se preparar antes, tendo essa noção de que você quer ir para Estados Unidos da América. Ou você pode pensar, eu quero ir para a América do Sul, mas eu não defini ainda. A América do Sul já é um pouco mais difícil porque os países têm moedas diferentes, só que muitos países aceitam real, por exemplo. Então no início você pode ser mais genérico. Eu quero ir para a Bahia. Para onde? Para Salvador, para Feira de Santana, para Porto Seguro, enfim. Definir um lugar é importante para que você já comece a fazer algumas pesquisas sobre esses lugares ou já começar a se preparar, igual no caso das moedas que eu falei para vocês. Só que de início não precisa ser um lugar tão cravado. Só que é óbvio, uma hora você vai ter que definir lugar, especificamente tem que ser aquele lugar. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor, porque aí você já consegue fazer uma preparação bem mais específica. Mas em primeiro lugar, então, defina o destino que você quer ir, isso é óbvio, isso talvez você até já tenha na tua cabeça agora, enquanto você assiste esse vídeo. O segundo ponto é um ponto que você não pode ignorar. É um ponto que ainda não começou o planejamento, mas ele vai afetar o planejamento, que é você conhecer ou definir o seu tipo de viagem. Como assim? Qual é o seu tipo de viajante? Você é uma pessoa que se importa em andar muito? Ou você é uma pessoa que não se importa em andar muito? Você é uma pessoa que se importa de ficar e dormir em hospedagens melhores? Ou você é uma pessoa que não se importa em dormir em hospedagens muito boas? Você é uma pessoa que gosta de comer em restaurantes mais caros e mais chiques? Ou você é uma pessoa que não liga de comer na rua? Tudo isso vai afetar os custos da sua viagem daqui para frente. Eu, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa de estilo extremamente econômico em tudo que eu faço na vida. E nas viagens não é diferente. Eu não ligo de andar. Na Alemanha teve dias que eu andei mais de 10 km por dia. Eu não ligo de ficar em hospedagens piores, afinal eu só vou lá para dormir, no dia inteiro eu tô na rua, então por que eu vou gastar com hotel 5 estrelas? Já compartilhei quarto com mais de uma pessoa, já fiquei em lugares em que o banheiro era compartilhado, e tem em mente que não necessariamente esses lugares são ruins, muito pelo contrário, os banheiros compartilhados eram muito limpos. Eu comia na rua, em padaria, em bar, eu acho que eu só fui para restaurante uma vez, e eu andava de transporte público para os lugares que eram realmente muito longe, em cidades maiores, como por exemplo Roma, como por exemplo Munique. Andei muito de transporte público por aí. Isso é lógico, barateia o custo da viagem. Eu não tenho que ficar gastando com muita coisa assim. O meu dinheiro vai ser mais usado para ir para as atrações que eu quero e, claro, para os ingressos de transporte público e tudo mais. Mas comer na rua é mais barato, via de regra, do que comer em restaurante. Ficar em hospedagens um pouquinho menos sofisticadas é mais barato do que você ficar em hospedagens mais sofisticadas que te oferecem mais regalias e tudo mais. Só que eu não me importo. E você? Você tem que conhecer o seu estilo de viajante, porque se você não conhecer o seu estilo de viajante nesses quesitos, você pode ter surpresinhas financeiras desagradáveis enquanto você estiver na sua viagem. Então, antes de tudo, pare e pensa. Qual é meu estilo? Você já viajou para algum lugar? Não viajou? Se você já viajou, como você ficou? O que você se importou em fazer? O que você não se importou? Pensa nisso, isso vai afetar o seu planejamento. Considere também se você vai com alguém ou não, porque às vezes você não se importa, mas você vai com alguém e essa pessoa que você vai se importa. Então tente chegar num meio termo ali, porque isso vai afetar o seu planejamento, ok? Então, tendo essas coisas em mente, nós podemos começar os passos para planejar a viagem, e são passos simples, não é nada mirabolante, mas dá um pouquinho de trabalho, ok? E lembrando, eu estou falando para pessoas que não vão se utilizar de agências. Claro que você pode se utilizar de uma agência. Só que, convenhamos, se você utilizar uma agência, a agência já vai ter organizado a viagem para você. Você já vai saber aonde você vai, você já vai saber qual que é o seu voo, você já vai saber o hotel, a hospedagem que você vai ficar. Então, muito disso que eu vou falar, a agência vai cortar caminho. Só que eles cobram por isso. Não é em todos os casos, mas em muitos casos, uma viagem comprada pela agência vai ser mais cara do que uma viagem que você organiza sozinho. Para a Europa, com certeza, que no caso as experiências maiores que eu tenho é para lá, com certeza eu teria gastado muito mais, mas muito mais, se eu fosse com uma agência. Agora, eu já vi preços em agências que são ótimos, que
Assim, eu compraria também sem pensar duas vezes. Aqui para América do Sul eu já vi muitos preços muito bons com agência de viagem, até mesmo dentro do Brasil eu já vi preços muito bons com agência de viagem. Então depende da viagem. Mas você vai saber isso melhor se você realmente sentar e fizer os passos que eu vou falar de agora em diante. Porque, como você já vai ter uma ideia de estimativa de custo se você fizer tudo isso, você pode comparar com o que uma agência está oferecendo e aí você pode optar por viajar com agência ou viajar por conta, ok? Mas enfim, quais são esses passos? Primeiramente, comece o planejamento da sua viagem antes. Isso pode até ser meio óbvio de eu falar, mas muita gente deixa para ver tudo em cima da hora e aí é a fórmula do desastre. E dependendo da viagem que você fizer e do seu orçamento para ela, comece o seu planejamento muito antes, mas eu estou falando de até um ano antes, é bastante tempo. Na minha experiência pessoal, por exemplo, eu comecei o planejamento das viagens que eu fiz para fora com pelo menos um ano de antecedência, porque eu tenho tempo para pensar em como eu vou fazer, eu tenho mais tempo para economizar dinheiro para a viagem, para colocar esse dinheiro para trabalhar para mim e me ajudar nessa viagem. Quanto mais tempo, melhor. E quanto mais cara for a sua viagem, quanto mais caro for o lugar, em teoria, que você quer ir, mais tempo você vai precisar. Exemplo, você vai para um lugar onde a moeda vale mais. Você está indo para um lugar onde usam o euro, onde usam o dólar, onde usam a libra, por exemplo. Você vai precisar de mais tempo para preparar a compra dessa moeda para que você possa usar no país. Você vai para um lugar que às vezes até a moeda é a mesma, às vezes você está indo num lugar aqui dentro do Brasil, só que esse lugar é famoso pelas coisas lá serem caras. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que ter mais tempo para planejar isso aí. Então não ignore o tempo de preparação. Comece a preparar antes, porque quanto menos surpresa você achar pelo caminho, melhor. E você vai usar esse tempo de preparação para ir minimizando as surpresas negativas que você pode encontrar ao chegar no destino, que vão poder arruinar a sua viagem. Então, no quesito de preparação, comece assim. Tenha um bom tempo para se preparar para a viagem. Eu quero ir ano que vem, eu quero ir daqui a 9 meses, eu quero ir daqui a 15 meses, enfim. Comece a fazer o planejamento já hoje. E nesse planejamento você vai pensar o que, você vai fazer o que. Primeiramente, faça o seguinte. Comece a separar um valor todos os meses para a sua viagem. Esse valor você não vai mexer. É o valor que você vai usar para viajar. Isso funciona muito bem dentro de um planejamento financeiro. E eu tenho um vídeo para você que eu gravei um tempinho atrás sobre como fazer um planejamento financeiro. Você pode muito bem incluir uma viagem dentro desse planejamento financeiro. E eu vou colocar o card aqui para que você possa assistir o vídeo se caso você não saiba como fazer um. Mas já pegue um valor, separe esse valor todos os meses, por isso que é importante até começar antes, porque quanto mais tempo você tiver para planejar, maior vai ser o valor que você vai poder dispor para a sua viagem. E coloque esse valor para render numa aplicação de renda fixa de liquidez diária, ok? É basicamente uma aplicação que vai render mais do que a poupança, só que você vai poder tirar o dinheiro a qualquer momento, o dinheiro não fica travado. Por que isso é importante? Porque você vai somar os juros da sua aplicação, do rendimento da sua aplicação, aos seus esforços de economia de dinheiro para viajar. Então, no final, você vai ter o que você economizou mais os juros que rendeu. Isso com certeza vai te ajudar bastante. E se você não sabe como funciona esse negócio que eu falei de renda fixa, liquidez diária, não se preocupe, continue acompanhando o canal. Em breve eu vou postar um vídeo exclusivamente sobre isso. Gente, essa parte é importante porque, pensa nessa frase, não há nada como você voltar da sua viagem com todas as suas despesas já pagas. Você voltou, tudo que você tem são boas memórias, são boas lembranças. Você não deve nada para ninguém. Você não parcelou o negócio em 24 vezes e tem que ficar sofrendo com aquilo muito tempo depois que você volta. Pense nisso. Quanto antes você começar o planejamento, quanto mais dinheiro você conseguir economizar até a data da sua viagem, melhor. De novo, digo isso de experiência própria. Eu fiz esse planejamento e mesmo indo para fora, eu consegui voltar aqui e não tá devendo nada para ninguém. Eu só cheguei e tem as fotos legais para eu ver e as histórias para contar. Você planejar financeiramente antes, e quanto antes melhor, como eu já disse, evita que você faça parcelamentos desnecessários. Pense nisso. Minha opinião pessoal, eu acho que não compensa você ir e ficar pagando 2 anos, 1 ano depois que você voltou. Então, passo simples. Separa um valor todos os meses para isso.
coloca esse valor para render e você vai ver que no final isso vai fazer sim diferença. E sobre isso, eu tenho um detalhe adicional para quem está pensando em fazer uma viagem internacional. Para de perder dinheiro com câmbio. De verdade, para de perder dinheiro com câmbio. Hoje você tem opções de cartões que não são sediados no Brasil, em que você pode comprar a moeda local do lugar que você vai, com câmbio de cotação comercial, pagando pouca taxa e chegando lá é só você gastar como se fosse um cartão de débito. Você foge de casa de câmbio que te cobra cotação turismo, que é muito mais cara do que a cotação comercial, mais uma taxa que costuma ser maior do que a taxa dessas operadoras desses cartões. Então muita gente perde muito dinheiro comprando moeda em casa de câmbio ou até mesmo usando cartões nacionais para suas viagens. Quando eu digo cartões nacionais, eu estou dizendo cartões sediados no Brasil, tá? Óbvio que os cartões são internacionais, porque você pode usar lá fora. Mas chegando lá, se o teu cartão for sediado aqui no Brasil, a cada compra que você faz, eles vão te cobrar 6%, 6, alguma coisa por cento de IOF para cada compra. Isso é um valor, na minha opinião, extremamente abusivo. Não perca dinheiro com isso. Use cartões que são cartões de débito de algumas empresas que não estão sediadas aqui e você vai economizar muito dinheiro com isso. Eu vou mostrar algumas para vocês agora, se caso você esteja pensando em ir para algum outro país. Essa foi a empresa que eu usei na minha última viagem internacional, na minha viagem para a Itália. Eu usei a Wise. A Wise, ela tem mais de 50 moedas, ou 40, tá aqui ó, 160 países, 40 moedas, um cartão. Olha só, você pode simplesmente criar uma carteira aqui com a moeda que você quer. No caso eu criei uma carteira em euro. Você transfere dinheiro em reais para o Wise, você converte esses reais para a moeda que você planeja comprar. No caso eu converti para euro, mas tem dólar, tem libra, tem um monte de moedas, as principais moedas estão aqui. E aí o dinheiro fica nesse seu cartão, nessa moeda. E tudo que você tem que fazer é gastar no país como se você estivesse usando um cartão de débito. Você vai pagar 1,10% de IOF por transferência, não por compra, por transferência. E uma vez que já caiu o dinheiro na conta da sua moeda estrangeira, o dinheiro fica lá. Quando você gasta, você não gasta mais nada de tarifas. Você só gasta o dinheiro que está no seu cartão mesmo. E isso é muito legal. Você pagou pouco de IOF, pagou 1,10% apenas, mais 1 e pouco por cento que a Wise vai te cobrar de tarifa para transferir. Afinal, eles também têm que lucrar um pouquinho com essa operação. Só que você vai economizar muito dinheiro. Muito dinheiro, ok? Então a Wise é uma opção que eu já usei e já testei. Eles não estão me pagando nada para isso. Vocês veem, meu canal é pequeno. Eu estou falando por experiência mesmo, ok? Você também tem algumas outras opções. Essas são apenas em dólar, tá? Você tem esse cartão que eu já ouvi falar bem dele, não testei, mas já ouvi muita gente usando e falando bem, que é o cartão da Nomad, que é um cartão internacional em que você pode comprar o dólar e ele é aceito em mais de 180 países, ou seja, até se você não for para um país que usa o dólar, você pode gastar em dólar utilizando esse cartão e funciona da mesma forma. Você vai lá, você compra a moeda. Então ele funciona como um cartão de débito, pagando o IOF de 1,10%, que é padrão, mais uma pequena tarifa deles, o que é uma grande vantagem para você. Você vai economizar muito com isso. E o próprio Banco Inter, se você já tiver uma conta no Banco Inter, você consegue abrir a Global Account, que é uma conta do Inter em dólar, e agora a Global Account do Inter já dá para você um cartão de débito internacional, e o dinheiro que fica lá na sua Global Account, você consegue ir gastando no país que você estiver. E essas três opções aqui, tanto a Wise como a Nomad, como a conta do Banco Inter, vão te economizar esse IOF de 6% em cada compra, caso você use um cartão internacional padrão brasileiro, e também evitar a cotação turismo, porque nas três você compra com cotação comercial e mais as tarifas que uma casa de câmbio tradicional te cobraria. Então, se você pensa em fazer uma viagem internacional, utilize essas ferramentas, você vai economizar dinheiro com isso. Eu tenho absoluta certeza, eu falo por experiência própria. Só que aqui eu também faço um pequeno adendo. É interessante também que você tenha pelo menos um pouquinho de dinheiro comprado em casa de câmbio e um pouquinho de dinheiro, enfim, no seu cartão internacional tradicional no Brasil. E por que eu digo isso? Você sempre tem que ter um plano B. Então, se caso o seu cartão não passar em algum lugar, e pode acontecer, aconteceu comigo uma vez isso na Itália, o meu cartão da Wise foi recusado
por uma maquininha em um hotel que eu fiquei que simplesmente não reconhecia o cartão, eu não sei porquê. Foi a única vez que isso aconteceu, mas aconteceu. Então é bom você ter um pouco de dinheiro físico, pelo menos, ou alguma outra opção de cartão, nem que seja uma opção aqui sediada no Brasil. Porque caso aconteça essa eventualidade, você tem como pagar o que você precisa pagar, ok? Então sim, você pode levar a maioria do seu dinheiro nesse tipo de cartão, mas também tem um pouquinho de dinheiro físico em casa de câmbio para alguma eventualidade ou algum outro tipo de cartão também. Isso é importante. Então não se esqueça, a parte desse planejamento mensal de separar um valor, colocar para render, é muito importante. E também essa parte de, se você for fazer uma viagem internacional, você se utilizar das melhores opções para que você economize com taxas de câmbio e também com a cotação turismo, que é muito mais cara do que a cotação comercial. Para de perder dinheiro nessa, ok? Pare de perder dinheiro nessa. E esse outro passo do planejamento é um passo que eu também acho extremamente importante e ele é completamente gratuito. Use e abuse da internet. Gente, vocês subestimam o poder da internet. Hoje você pode encontrar toda e qualquer informação, literalmente tudo o que você quer na internet sobre o destino que você vai, seja esse destino qual for. Então pesquise tudo, pesquise transporte local, pesquise as atrações que você vai, os horários de funcionamento das atrações que você vai. Se caso você precisa comprar algum ingresso fura-fila, aconteceu comigo na Itália, falo de novo, Coliseu, por exemplo, hoje, atualmente, se você quiser ir para a Itália, já fica uma informação para você, não aceita mais pessoas comprarem ingresso lá na hora. Todos têm que ser comprados com antecedência na internet. Mas há alguns lugares em que as filas são gigantescas, dependendo de onde você vai. Então, ter um ingresso comprado antecipadamente pela internet, os chamados ingressos fura-fila, são muito importantes para você. Então, pesquise sobre isso. Pesquise também sobre golpes em turistas. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Vá no seu destino ciente dos golpes que você pode sofrer. Pesquise também o transporte até a cidade. Quais são as opções que você tem de transporte do aeroporto, por exemplo, do lugar que você vai até a cidade? Tem metrô, tem trem, tem ônibus, você tem que pegar táxi, tem que pegar Uber, ou então existe mais de um desses, de uma dessas opções. O que você vai fazer? Qual é a opção mais barata? Qual que é a média dos preços dessas opções? Você consegue encontrar essas informações online de forma muito precisa. Pra você ter uma ideia, eu consegui, nas minhas viagens internacionais, encontrar até mapas ferroviários das cidades em que eu ia e das regiões que eu ia. Então eu já cheguei no lugar sabendo até os pontos que eu tinha que pegar, qual que é a linha de metrô que eu tenho que andar, onde o meu hotel está localizado em relação a essa linha de metrô. Eu cheguei sabendo tudo já. Por quê? Porque eu fiz essas pesquisas, eu fiz essa lição de casa, eu usei esse meu ano de planejamento, no mínimo aí, que eu comecei a planejar um ano antes, exatamente para pesquisar todos esses aspectos. Eu já cheguei sabendo até preços das passagens. Preço de alimentação igual, qual que é a média dos restaurantes dos locais? Será que você economiza dinheiro comprando em mercado? Até mesmo algum tipo de comida pronta? Qual que é o preço da comida de rua? Você consegue saber, é só você não ter preguiça de sentar e pesquisar o suficiente. Então, tente pensar, tente montar na sua cabeça, o que eu vou fazer no destino? Exatamente, eu vou andar de quê? Eu vou comer aonde? Eu vou visitar o quê? E tente mentalmente ir fazendo esses roteiros na sua cabeça e ir pensando, eu vou precisar de quê? Vou precisar disso, disso, e aí você chega e pesquisa todos esses aspectos na internet com antecedência várias vezes. Mais uma razão para você começar a planejar sua viagem bem antes. E chegando lá, meu amigo, você já vai saber tudo. Você vai evitar surpresas desagradáveis. Claro que elas podem acontecer, mas você vai evitar pelo menos a maioria delas, já sabendo dessas informações de antemão. E dica para você, se você quiser uma viagem internacional, pesquise também em inglês. Mesmo se você não falar inglês, hoje existe o tradutor por aí. Então, às vezes você quer pesquisar uma coisa ou outra e você não consegue achar as informações em português, pesquise em inglês. Tem muito mais informação em inglês, por sinal, do que em português. E eu garanto, você vai encontrar tudo se você pesquisar o suficiente. E agora uma questão um pouco mais prática. Hoje é muito comum se viajar de avião, né? Tanto nacionalmente como internacionalmente. Principalmente se o lugar que você quiser ir for um lugar mais longe. A internet, tanto o ônibus como o avião, enfim, qualquer transporte que você for utilizar, a internet hoje te mostra tudo. Só que nessa questão de voos, eu quero mostrar para vocês o Google Flights, que eu não sei se você conhece,
mas é uma ferramenta muito interessante para você ver passagens e preços de passagens, média de preço de passagens para todos os lugares do mundo praticamente. E foi o que eu usei na hora de viajar. Nesse caso você pode até ver, vamos supor que você quer fazer uma viagem nacional, compense de avião ou compense de ônibus, monitora lá no Google Flights e vê o preço, e converse, ligue aí na sua cidade ou vá até, enfim, as rodoviárias e se informe de preço de passagem de ônibus e você vai saber muito bem também qual compensa mais, porque às vezes você quer ganhar no tempo, então compensa mais se eu chegar num lugar mais rápido, eu vou de avião. Às vezes você não se importa de ir de ônibus, enfim, isso daí você que vai ter que decidir. Mas para você ter uma ideia, uma noção dos preços das passagens, utilize o Google Flights, vou mostrar para vocês agora, eu utilizando da forma que eu fiz, que é uma forma simples, tá? Não é uma forma complicada, talvez você até já saiba aí, mas eu utilizei dessa forma. Então eu estou aqui no Google Flights agora, para eu demonstrar para vocês o que eu fiz. Então vamos lá, vamos colocar aqui o aeroporto de saída. Aí você pode colocar o aeroporto mais próximo da sua casa. Eu, como moro no estado de São Paulo, vou colocar aqui o aeroporto de Guarulhos, embora eu não more perto de Guarulhos, mas enfim, vou colocar o aeroporto de Guarulhos porque eu quero simular ver passagens internacionalmente, ok? Embora você pode usar o mesmo método para ver passagens nacionais. Enfim, para onde eu vou colocar? Vou simplesmente colocar essa opção aqui, ó, qualquer lugar. E eu coloco dias de partida e de chegada. Só que pense o seguinte, gente, quanto mais flexibilidade você tiver com isso, melhor. E é óbvio, você vai conhecer melhor sua flexibilidade se você começa a planejar antes a sua viagem. Eu vou colocar aqui, não necessariamente os dias que eu gostaria de ir. Isso é um macetezinho que eu vou passar. A questão é, eu vou colocar o tempo que eu gostaria de ir apenas. Então vamos supor que eu queira ficar 10 dias num lugar. Então eu saio daqui, exemplo, 1º de janeiro, e aí eu vou contar, eu quero 10 dias no lugar, tirando o dia da ida, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, legal, 10 dias. E você poderia, enfim, ficar 10 dias no lugar e voltar no 11º dia. Então beleza, então eu coloquei aqui a saída dia 1º de janeiro, volta dia 12 de janeiro, de 2024 no caso, e ficando 10 dias cheios no lugar. É isso que eu considero 10 dias, não sei você, mas eu considero 10 dias cheios no lugar. Então beleza, está aqui. Vamos dar o concluído e eu vou explorar. O que o Google vai me mostrar? O Google vai me mostrar um mapa saindo de Guarulhos. Você pode adicionar mais aeroportos se você quiser, não precisa ser apenas um, ok? Você pode vir aqui, ó, colocar no maisinho, ó, selecionar vários aeroportos e ir adicionando outros aeroportos se você quiser. Eu, no caso, só vou adicionar um, que é o mais próximo de mim. E aí eu vou olhar. Vou dar um exemplo aqui com a Europa, que é o lugar que eu gosto de ir, até porque eu gosto muito de história e a Europa é cheia de história. Então eu vou dar um zoom aqui, certo? E ele vai mostrar os principais aeroportos, mas eu posso dar mais um aqui no mapa e ele vai mostrando outros aeroportos menores, certo? E eu dou uma olhadinha nos preços para os lugares que eu quero ir. Então nós temos aqui, ó, Milão, Roma, Florença, Toulouse, San Sebastián, Barcelona. Vamos dar uma olhadinha aqui na Ibéria, ó. Barcelona está bem atrativo o preço, Madrid também, Portugal já está um pouquinho caro, mas aí eu sabendo mais ou menos onde eu quero ir, eu não preciso me importar com o preço que está sendo me mostrado na tela. Eu vou dar um exemplo, eu vou clicar aqui em Madrid. E uma vez que eu cliquei em Madrid, ele me mostrou aqui do lado os voos de São Paulo a Madrid. Eu simplesmente clico para selecionar um, ele vai me abrir uma nova aba, e nessa nova aba eu vou ter várias opções aqui. Você percebe que o voo de ida que ele está me mostrando é um voo de Guarulhos a Madrid, que tem uma parada de 7 horas em Lisboa, e é um voo que dura 18 horas no mínimo. Ou seja, é um voo bem longo, até por isso que eles estão cobrando mais barato. Mas aí você pensa, putz, 5 mil de passagem não é um preço caro? Eu também acho que é. Tudo bem que depende da alta e baixa temporada, mas o que eu faço para eu reduzir e pagar o menor valor possível com o melhor custo-benefício na passagem? Eu venho aqui, ó, venho nesse gráfico de preços. Aí o que vai acontecer? Ele vai me mostrar, igual o nome já diz, um gráfico de preços para o destino que eu quero ir. Então, nas datas que eu coloquei, primeiro, saindo aqui em 1º de janeiro e saindo de lá em 12 de janeiro, o preço é esse. Só que veja bem, ele vai respeitar a quantidade de dias que você colocou. Então, se você andar no gráfico aqui, você vai ver que ele vai estar me mostrando do dia 2 de janeiro ao dia 13 de janeiro, não do dia 1 ao dia 12. Então, isso vai seguindo, respeitando a quantidade de dias que você colocou para todos os dias e todos os meses que ele tem as informações. E o que você percebe? Que em janeiro a passagem está 5.900. Só que na hora que você vai para fevereiro, olha só, já cai para 3.300 a passagem mais barata, o que é uma baita economia. E aí eu vou andando, ó. E aí eu encontro aqui
em março, por exemplo, mais passagem de 3.300, 3.700 e por aí vai. Então eu vou escolher essa passagem aqui, ó, do dia 17 a 28 de março, como exemplo, de 2024, 3.375. E vou dar um OK e vou ver o que ele me mostra. E ele vai me mostrar aqui o voo mais barato, que no caso é um voo da Avianca, que está 3.375, leva 16 horas para chegar em Madrid, nesse exemplo, com uma parada na Colômbia, em Bogotá, 1 hora e 5 minutos. Só que você percebe que você não está vendo só o voo da Avianca, você está vendo outros voos. E você percebe também que a Latam, por exemplo, tem um voo de 10 horas e 5 minutos sem nenhuma escala que cai direto lá em Madrid a 3.930. Olha só, será que compensa eu ir direto e economizar algumas horas pagando uns R$600 a mais, 500 e poucos reais a mais? Aí vai de você. O que você quer? Você quer chegar mais rápido ou você não liga de demorar mais para chegar pagando um valor bem menor? Vai de você. Só que você pode também pesquisar mais. Então eu posso chegar aqui nesse gráfico de preços que ele me mostra e colocar um dia depois ou alguns dias antes. Então deixa eu colocar alguns dias antes, ó, 14 a 25 de março. Vamos dar OK. E o que eu percebo aqui? Que os preços mudaram, o voo da Iberia já está bem mais caro do que estava antes e o voo da Latam também. Eu posso ir fuçando até eu achar condições melhores. Então, do dia 18 ao dia 29, vamos dar OK. E olha o que eu encontrei. Eu encontrei um voo da Latam com 10 horas e 5 minutos de duração sem nenhuma escala 3.620. Não sei você, mas eu já comprava esse. Porque é bastante difícil você ver preços praticados menores do que isso hoje, num voo direto, sem escalas. E lembrando que esse valor é ida e volta. Você não está pagando 3.600 aí, 3.600 a volta. Você está pagando 3.600 ida e volta. Ou seja, para você andar uns 7.000 e tantos quilômetros daqui até Madrid, não sei vocês, mas eu acho isso uma pechincha. E com planejamento antecipado, dá para você comprar essa passagem tranquilamente. Então, basta eu vir aqui e ver as condições do voo. Então você percebe que é um voo que sai às 11h30 do aeroporto de Guarulhos, 11h30 da noite, e ele cai lá em Madrid, ele chega a 1h35 do outro dia. Então nós vamos selecionar esse voo. E a volta, a gente tem que olhar as condições também, porque há voos que são baratos, porque as condições de volta às vezes são horríveis. Às vezes o voo sai, sei lá, às 6 da manhã, 5 da manhã. Mas esse caso não parece ser. Veja bem, o voo sairia de Madrid, esse voo de volta, às 22 horas e 40 minutos e chegaria em Guarulhos às 5 horas da manhã. Então você seleciona esse voo aqui e você já consegue dar uma olhada em todas as condições aqui no Google Flights. Só que lembrando, gente, esses valores não tem bagagem incluída, é só bagagem de mão. Se caso você incluir bagagem, isso vai ficar significativamente mais caro. Então, é o que eu digo, conheça o seu tipo de viajante. Se você se importar em levar bagagem de 20 e tantos quilos aí, porque você tem muita coisa que você quer levar, saiba que a sua viagem, só por causa disso, pode ficar mais cara. No caso, se você for de avião, ela vai ficar mais cara. No meu caso, eu passei 2 semanas na Alemanha, 10 dias na Itália, com bagagem de mão. Eu não me importo, eu me viro. Então, para mim, uma bagagem de mão incluída nesse preço tá ótimo, dá para eu ir, dá para eu voltar. Agora, dá para você? Para muitos sim, para muitos não. Saiba, conheça o seu estilo de viajante. E aqui embaixo o Google te mostra os preços. Aí você pode reservar diretamente no site da Latam, é muito fácil comprar por lá. Eu mesmo já comprei passagens por lá e você consegue gastar aí 3.620, que é o preço que ele está informando. Ah, tem outros preços? Dá para reservar quantos lugares? Dá. O Google vai te mostrar várias opções de reserva. Então use e abuse do Google Flights na hora de pesquisar a sua passagem. Você já viu aqui, é só você vir aqui no gráfico de preços. Use e abuse desse gráfico de preços aqui no Google Flights, que você vai saber quais são as melhores épocas para ir, quando que eles estão cobrando mais barato, quando que eles estão cobrando mais caro. E você, começando a planejar antes, vai conseguir ir de uma forma bem efetiva e bem barata para os lugares mesmo mais longínquos, ok? E uma vez que você já se decidiu dessa forma, aí de avião, ou aí de ônibus, de carro, enfim, da forma que você quiser ir, dependendo do seu destino, chegou a hora de você traçar um roteiro. Então, já sei o lugar específico que eu vou, já sei o estado, já sei o país, já sei os estados, os países, enfim, aonde você quer ir, comece a traçar o roteiro. Qual cidade eu vou passar, em qual lugar e qual dia. E, gente, usa o Google Maps para isso. Se você não tem ideia de geografia, o Google Maps te mostra qual cidade que é próxima uma da outra e por aí vai. E faça isso, defina aonde você vai e qual dia e quantos dias você vai ficar em cada lugar,
antes de você reservar as hospedagens. Quando você for reservar a hospedagem, isso já tem que estar muito bem definido, o roteiro já tem que estar muito bem traçado na sua cabeça. Isso vai te economizar tempo e vai te economizar dinheiro. E como eu faço para reservar, que é o último ponto que eu quero falar para vocês aqui, use e abuse do Booking e da Airbnb. Gente, hoje você reserva tudo, absolutamente tudo pela internet. E funciona. Eu já usei, já testei, nunca tive um problema com isso. Lembrando, eu usei muito mais a Booking do que o Airbnb. Eu gosto bastante da Booking.com. Mas de qualquer forma, olhe as hospedagens por lá. Use e abuse dessa forma de ver hospedagens e de reservar as suas hospedagens. E de novo, quanto mais tempo antes você começou a planejar, melhor. Porque quanto antes você reservar as hospedagens, melhor. Você vai ter muito mais opções, os lugares que você vai provavelmente não estarão esgotados. E aí você não vai ter que aceitar o que vier, você vai ter que realmente, você vai poder ir, melhor dizendo, realmente para a melhor opção que você encontrar. Só que na hora de você reservar essas hospedagens, você tem que levar em consideração também a localização delas, se é perto das atrações turísticas, se não é, e mesmo se for longe, passa algum tipo de transporte em volta. Se caso, é claro, você não alugar um carro ou nada do tipo, passa algum tipo de transporte em volta para que eu me locomova facilmente pela cidade, e isso dá para você ver na própria Booking, por exemplo, ou se não, no próprio Google Maps. E eu já vou demonstrar como eu fiz para vocês agora, em lugares que eu nunca tinha ido antes. Então estou aqui na Booking.com só para demonstrar para vocês. E eu vou colocar o lugar, um lugar que eu nunca fui, e a gente viu a passagem agora para Madrid, então eu vou colocar Madrid aqui só para vocês verem como funciona. Então eu coloco aqui, as datas não importam, ok? Porque isso daí, qualquer data aqui vai poder ser demonstrado. Eu vou tacar igual a gente viu lá em março, eu nem lembro os dias que eu olhei, mas vamos colocar aqui, por exemplo, 3 dias aqui, 2 diárias em Madrid, pronto. Aí vamos fingir que nos outros dias eu vou para outros lugares da Espanha. E eu coloco, no caso, para uma pessoa, porque eu estou planejando para mim. Se você for com mais pessoas, é só você colocar o número de pessoas aqui que ele vai te mostrar o preço. E aí eu vou pesquisar. Você vai perceber, conforme a Booking pesquisa, que ele já vai te mandar o valor em reais, baseado no câmbio de hoje. Lembrando, eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 24 de setembro. Hoje não há flutuações do câmbio, mas no câmbio de hoje ele vai te mostrar a cotação. E aí você tem alguns filtros. E é o que eu digo, esses filtros você vai usar como? De acordo com o seu estilo de viajante. Você percebe que essa hospedagem aqui para 2 diárias em Madrid está custando R$305 já convertido para o real. Só que você vê aqui que é um quarto em um dormitório misto com 6 camas. Ou seja, você vai dormir com mais pessoas no mesmo quarto. É um hostel, não é um hotel. Então o que você vai fazer? De acordo com o seu estilo de viajante, você vai classificar aqui. Então, por exemplo, você quer ficar em um hotel ou num apartamento. Aí você marca hotéis e apartamentos e ele vai mostrar para você opções apenas de hotéis e apartamentos. Aí você quer alguma coisa como, por exemplo, Wi-Fi gratuito. Você vai apertar aqui, eu quero um hotel ou um apartamento com Wi-Fi gratuito. E você vai selecionando nos filtros de acordo. E aí você pode escolher o tipo que você quer. Por exemplo, você não quer pagar caro, igual eu faço. Então eu quero o preço mais baixo primeiro. E ele vai me mostrar as hospedagens. Então, preço mais baixo aqui para 2 diárias em Madrid na data que eu mostrei no Booking está 490, aqui 498, 498, 524 e por aí vai. São vários estúdios aqui que eu tenho para escolher. No caso eu marquei que eu queria apartamentos também. Vamos escolher um aqui só de exemplo. É claro que você vai ter que olhar, vai ter que ver as notas, vai ter que ver as avaliações das pessoas. Mas deixa eu ver um aqui, ó, que é perto o suficiente. Esse primeiro mesmo, ó, Amazing Room em Plaza de Espanha, tá? 1,3 km do centro de Madrid, não está muito longe. E está custando aqui 490 com impostos e taxas incluídos. Então eu vou abrir aqui numa nova guia. E uma vez que ele entrou, eu vou dar uma olhadinha em tudo. Eu vou dar uma olhadinha se há avaliações dos hóspedes, se não há. Eu vou dar uma olhadinha nas condições. Por exemplo, eu pago 490 dessa hospedagem, só que não é reembolsável, eu tenho que pagar com antecedência. Só que se eu reservar por 545 aqui, eu consigo um cancelamento grátis antes de 14 de março de 2024. Se eu cancelar antes de 14 de março, eu não pago nada, o que pode te dar mais flexibilidade para planejar. Esse quarto aqui, essa hospedagem não parece ter muitas recomendações, então não sei se ela é muito boa ou não. Ela é novidade na Booking, igual tá falando aqui. Se caso isso acontecer, você pode pesquisar um outro, como por exemplo, esse aqui é longe do centro, vamos pegar um mais perto.
Aqui, encontrei esse a 0,9, menos de 1 km do centro de Madrid, sendo que ele é avaliado como bom, 7,3. Então eu posso entrar aqui para dar uma olhada. E uma vez aqui, ó, eu posso ler as avaliações dos hóspedes. E aí eles vê como eles classificam funcionários, as comodidades, a limpeza, o conforto e por aí vai, e lê o que eles estão falando. E aí você vai ter pessoas do mundo inteiro falando coisas em diversas línguas. Ah, você não sabe ler inglês, por exemplo? Vem aqui e traduz a página. Usa a opção de traduzir para o português aqui do Google, que você vai conseguir ler o que os hóspedes estão falando. Você vai conseguir se informar de acordo. E no caso aqui, o Booking mostra um mapa para você. Ó, mostrar no mapa, e ele vai te mostrar onde fica a sua acomodação. No caso, ele vai ficar aqui, ó, nesta região de Madrid. Ah, mas eu não conheço Madrid. Então você usa esse mapa junto com o mapa do Google Maps, colocando o endereço que o Booking dá para você. E você vai conseguir ver todos os arredores, você vai conseguir ver se tem transporte perto ou não. Neste caso aqui, olha o que você percebe. O Booking já te dá algumas informações muito boas com esse mapinha. Não parece haver muitos transportes públicos aqui perto desse lugar. Só que há algumas linhas de ônibus, ó. Dá uma olhadinha. Tem essa linha de ônibus, ó, Lavapiés, tem essa. Ah, e tem um metrô, ó, tem um metrô bem aqui, ó. Esse M provavelmente é um metrô. É que eu não fui para Madrid ainda, mas provavelmente é um metrô. Então o que eu faço para eu ter ideia melhor se tem transporte público aqui em volta ou não? Eu vou vir aqui, claro que eu posso olhar o Booking para olhar, só que eu também posso usar o Google Maps. Então eu venho aqui, copio o endereço do lugar, vamos lá, vamos copiar, abro o Google Maps e eu coloco o endereço aqui. Claro que ele não copiou somente o endereço, mas eu apago tudo até ficar só o endereço. E uma vez com o endereço colocado, eu clico aqui no pesquisar. E ele vai me mostrar exatamente onde é a acomodação que eu coloquei. Não sei vocês, mas eu gosto de ver a visão do satélite, para eu ter uma ideia melhor em volta do que está acontecendo. Então fica bem aqui o lugar, fica bem aqui o hotel que eu quero. E aí eu posso olhar também se há transportes em volta e se não há. Tem esse M aqui, o que seria esse M? Aqui no caso você vê como é a estação de metrô, só que olha aqui, ó, temporariamente fechado. Opa, é uma informação que eu não tinha e que o Google Maps acaba de me dar, tá temporariamente fechado. Então há outras estações por perto? Não há. Eu vejo aqui um monte de ônibus. Eu tô vendo esse Embarradores, que no caso também parece ser uma estação de trem ou de metrô, ó, no caso aqui, ó, trens, metrô. Então você pode pesquisar isso aí, alie isso com pesquisa na internet e tudo mais. Você terá uma noção muito boa de transportes em volta para qualquer lugar que você for. E se você não tiver muita segurança ou confiança, você também pode olhar a rua. A maioria das cidades no Google hoje você consegue ver a rua. Então, exatamente em qual lugar fica? É um lugar que parece bom, um lugar que parece ruim? Você vê que fica nessa ruazinha aqui, tá? E a Europa é cheia de ruazinhas aqui. Não é porque tá pichado, por exemplo, ou porque tem uma aparência meio ruim que a rua vai ser ruim. Então você pode caminhar facilmente pelas ruas e ver os arredores. Hoje, gente, só não vê o lugar antecipadamente quem não quer, porque a internet te dá muitas e muitas formas e muitas vantagens para que você veja e para que você calcule exatamente tudo o que você quer, seja em questão financeira ou seja em questão de custo-benefício, seja em questão do que você gosta ou não, você já consegue calcular tudo. Percebe aqui que perto da hospedagem tem essa pracinha. E uma coisa legal, se você quiser ir na rua do Google para você ver o caminho do transporte público, por exemplo, até o lugar que você está hospedado, o Google também te dá essa possibilidade. Eu fiz isso nas minhas viagens e eu já fui sabendo o caminho que eu tinha aqui, porque eu já tinha visto no Google antes, nessa forma aqui mesmo, andando na rua, certo? Então essa é uma boa forma de você aliar as hospedagens que você vê na Booking, pode ser no Airbnb também, só que o Airbnb não te oferece o endereço exato, o que eu acho uma desvantagem. Mas enfim, é uma forma que você tem de aliar o que você vê na Booking ou em outro, site de hospedagem que você gostar com o mundo real. Você alia Google Maps com Booking e você consegue ver todo o transporte que tem em volta, você consegue ver os arredores, você consegue ver absolutamente tudo. Então, fazendo isso, você já vai ter as melhores passagens, você já vai saber muito bem as suas hospedagens, onde ficar e tudo mais.
ali todas essas informações e você vai ter todas as ferramentas para organizar uma viagem de forma muito boa, muito consistente, que não vai fazer você se arrepender depois. Foi exatamente assim que eu planejei e que eu planejo todas as viagens que eu fiz e as que eu ainda farei no futuro. E só para encerrar, faça seguro viagem. Isso daí você pode fazer tanto online como você pode fazer numa agência. Eu mesmo utilizei agências de turismo para fazer o seguro viagem para mim. É só você chegar lá e falar, ó, eu vou para tal lugar e vou ficar tantos dias, e aí eles fazem um seguro para você. Seguro é importante, sempre pode acontecer eventualidades. Gente, você vai pagar barato por um seguro. Seguros para ir para Europa, por exemplo, eu nunca paguei mais de 300 e poucos reais para ficar pelo menos 10 dias. Pelo menos 10 dias. E qualquer eventualidade que você tiver no lugar, o seguro pode cobrir. Dê uma olhada, converse, veja o que o seguro cobre, o que o seguro não cobre, o que você tem direito, o que você não tem. E é muito importante você viajar com seguro viagem. Dependendo do lugar, é obrigatório. Exemplo, para entrar na Europa, é obrigado, é requisito que você tenha um seguro viagem de pelo menos 30 mil euros. E você vai pagar 200, 300 e poucos reais por um seguro desse, se você for ficar, sei lá, de 10 dias a 2 semanas e por aí vai. Então nunca se esqueça da sua própria segurança, faça um seguro viagem também. Enfim, espero ter deixado claro para vocês os aspectos importantes na hora de organizar uma viagem e como você faz. Claro que vai depender do seu lugar, vai depender do estilo de viajante que você tem, mas essas são as linhas gerais de como você organiza uma viagem e foi exatamente assim que eu fiz para todos os lugares que eu fui até hoje, seja internacionalmente, seja nacionalmente, funciona para os dois. Então é isso aí, achou que eu esqueci de alguma coisa? Se tem alguma ideia sua também do que fazer ou tem alguma pergunta, deixe nos comentários, não deixe de falar comigo, vamos sempre enriquecer a experiência de quem está assistindo o vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque eu sempre tento trazer conteúdos que são muito relevantes para você. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo, que nele eu também posto conteúdos que com certeza serão relevantes para a sua vida financeira. E é isso aí, espero que tenham gostado mesmo do vídeo, espero que tenham gostado mesmo de saber melhor como se organizar uma viagem de forma efetiva e vejo vocês no próximo. Até lá!